Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. O texto que vamos ler, do versículo 1 ao versículo 8, é um texto muito conhecido. Entretanto, o Senhor tem falado muito ao meu coração e eu tenho tido o privilégio de compartilhar essa palavra com a Igreja do Senhor Jesus Cristo e entendo que ela é de fundamental importância para as nossas vidas hoje. E o texto nos diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Até aí, amém. Pai, nós somos gratos pela tua palavra e pedimos ao bendito Espírito Santo que seja o Senhor, o nosso Deus, a iluminar os nossos corações para que sejamos mais e mais segundo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Podem sentar, meus irmãos, e queria que você estivesse com a sua Bíblia aberta na primeira carta de João, primeira epístola do apóstolo João, que gostaria de ler alguns versículos com os meus irmãos dentro dessa epístola. Meus irmãos, é verdade que somos filhos de Deus. E somos filhos de Deus porque nascemos de novo. Paulo diz que fomos vivificados e Jesus diz que fomos regenerados pelo Espírito Santo de Deus. E esta é uma das questões mais importantes do cristianismo. E ao relatar o encontro de Jesus com Nicodemos, João descreve um dos mais sublimes ensinos de Cristo, a regeneração ou o novo nascimento. E ele mesmo disse, essas são palavras do Senhor Jesus Cristo: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Dias atrás, assistindo um documentário a respeito do avanço da medicina na Tailândia, eu então pude perceber como as coisas estão caminhando de modo acelerado contra a palavra de Deus. E nesse documentário, então, a repórter trazia a seguinte informação, que a Tailândia é um dos países onde há mais operação para mudança de sexo. E as clínicas são altamente evoluídas, muita tecnologia, muita coisa à disposição daqueles que querem fazer essa mudança de sexo. E numa determinada clínica, quando alguém é operado, depois dele recobrar a sua consciência, entra um grupo de pessoas e cantam parabéns para você. É uma nova identidade que ela assume, é um novo estilo de vida, e parece que aquela pessoa nasceu a partir desse momento, a partir da sua transição sexual. E nós vemos isso acontecer de modo acelerado, e infelizmente temos visto acontecer isso dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas isso não é o novo nascimento que a igreja, que o Senhor Jesus Cristo ensina através da palavra. Essa não é a regeneração, essa não é uma nova identidade, porque uma nova identidade ela só pode ser trazida a nós pelo Senhor Jesus Cristo através do seu Espírito Santo. E nessa conversa com Nicodemos há coisas fundamentais para nós, igreja do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, quem é Nicodemos? Nicodemos é um doutor da lei.
é um membro do Sinédrio, é um professor de Bíblia, é um erudito na Escritura Sagrada. Nicodemos é alguém que tem prerrogativas especiais, e se havia alguém no tempo de Nicodemos habilitado para assumir o reino de Israel, ele era um dos tais, de família nobre, de boa reputação, de conhecimento vasto, um fazedor de discípulos. Um homem a quem o Senhor Jesus Cristo chamou de príncipe em Israel, um membro do seleto clube do Sinédrio, formado por 70 ou 72 anciãos em Israel. Se havia um homem que estava habilitado, pelo menos na concepção judaica, ao reino de Deus, era esse homem, Nicodemos. E Jesus diz: Nicodemos, Nicodemos, nenhuma das suas prerrogativas, o fato de você ser israelense, o fato de você ser membro do Sinédrio, o fato de você ser um professor da Bíblia, um fazedor de discípulo, um formador de opiniões, não te habilita ao reino dos céus. Por quê? Aquele que não nascer da água nem do Espírito não pode ver o reino de Deus. E essa é a condição de muitos na igreja hoje, né? Essa é a condição de muitos dos nossos irmãos, sem convicção da vida eterna, sem convicção da obra do Espírito Santo na sua própria vida. E como diz o ditado, Deus não é avô, Deus não tem netos, Deus tem filhos. E para se tornar um filho de Deus, é de fato necessário nascer de novo. É como João diz no capítulo 1, versículo 12. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E esse poder é essa ação exclusiva do próprio Deus em favor do homem. E se Deus age dessa maneira na vida do homem, também fica evidenciado que há traços que nos permitem perceber a ação do Espírito de Deus na vida de alguém que verdadeiramente nasceu de novo. E é sobre isso que eu queria falar com os meus irmãos, né? Os traços que evidenciam, as marcas que evidenciam a ação do Espírito de Deus na vida de uma pessoa. E para isso eu te convido a abrir 1 João capítulo 3, versículo 9. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. A primeira evidência na vida de alguém que se tornou filho de Deus é que ele não vive na prática do pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Isso é uma pessoa nascida de novo. Ela não comete o pecado como um hábito. Pecado é qualquer coisa que ofende a santidade de Deus. E nós, uma vez que recebemos o Senhor Jesus como único Senhor e suficiente Salvador, não mais pecamos de coração. O pecado passa a ser um acidente de percurso. O pecado passa a ser algo esporádico nas nossas vidas, porque vivemos para agradar ao Senhor. Não vivemos mais na prática do pecado, não vivemos mais alegres com a condição pecaminosa, porque temos o Espírito Santo que habita em nós e nos conduz em novidade de vida. E por isso Paulo em Efésios diz: aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adulterava mais, aquele que mentia não mente mais, porque agora tem o Espírito de Deus agindo na sua vida. E não mais anda segundo a obra da carne, mas sim segundo o fruto do Espírito. E Paulo diz que o fruto do Espírito é amor, é paz, é longanimidade, é benignidade, é mansidão, é alegria, é gozo, não é? São aptidões que são geradas em nós pelo Espírito de Deus que nos foi dado. E contra essas coisas não há lei. Nada, nem ninguém pode nos impedir de sermos amorosos, por exemplo, de sermos bondosos, de sermos misericordiosos, de falarmos a verdade ao invés de falarmos mentira, de agirmos com honestidade ao invés de
agirmos com desonestidade. Então, se eu sou um crente, se eu sou um filho de Deus, eu não vivo na prática do pecado. Eu abomino aquilo que o meu Deus abomina. Nós, a igreja, então, refletimos o bom caráter e o bom perfume de Jesus Cristo. Por isso somos chamados de santos. Por isso somos chamados de filhos de Deus. Por isso podemos ouvir a palavra que diz, não é? As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. De fato, somos uma nova criação. Somos uma nova criatura, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Não obras pecaminosas, mas obras que edificam, não é, o nosso irmão, obras que glorificam ao nosso Deus que está nos céus. Então é muito importante que tenhamos percepção dessa palavra que diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, ou seja, não vive na prática do pecado. O capítulo 5, versículo 18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, não é? Não vive na prática do pecado. Então eu preciso de sondar o meu próprio coração, eu preciso de me olhar ao espelho e perguntar: você é nascido de novo? Você é alguém que tem se desviado do pecado por amor a Jesus Cristo? Ou você é alguém que anda na prática do pecado? Antes eu não conhecia Jesus e eu era um mentiroso. Agora eu conheço Jesus e continuo um mentiroso. Há alguma coisa de muito mal nesse negócio, porque quem é nascido de Deus pode mentir, é verdade, a mentira vai aparecer, não é? Mas isso será um acidente. Não é? E quando ele se lembrar disso, imediatamente ele também será convencido pelo Espírito Santo de Deus do seu pecado para justiça e juízo. A igreja precisa conhecer essas coisas. Nós precisamos nos deter em palavras como essa para andarmos segundo o coração do nosso bom Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? João diz, como segundo ponto, que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Capítulo 5, versículo 1 nos diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Uma pessoa nascida de novo, uma pessoa regenerada pelo Espírito Santo, uma pessoa que recebeu aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse para Nicodemos, a obra do Espírito Santo, né? Ela crê que Jesus Cristo é o seu único Salvador, e ela crê que o Senhor Jesus Cristo é o único que pode perdoar a sua alma. Né? É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E só Jesus Cristo é o mediador entre nós e o nosso Deus. Por isso João escreve e nos diz assim: essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo, o justo. A palavra nunca nos incentiva a vivermos na prática do pecado. A palavra nunca nos incentiva a passar a mão, a sermos condescendentes com o pecado. Tá? E o pecado é que tem maculado a vida da igreja. E muitas vezes nós, igreja, não somos diferentes do mundo. Mas o mundo jaz no maligno. E a igreja é a comunidade dos santos. A igreja é a comunidade dos resgatados. A igreja é a comunidade dos comprados com preço muito alto. Preço de sangue, sangue puro, sangue carmesim, sangue imaculado do nosso bom Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa igreja precisa de honrar aquele que o comprou. Essa igreja precisa valorizar o sangue que foi derramado em seu favor. E quando nós valorizamos a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz, então nós não vivemos na prática do pecado. Né? Deus nos chamou para a santidade. É verdade que o processo da justificação já aconteceu. E por causa do sangue de Jesus nós somos justos. Não é? Mas a santificação é um processo. E o pecado deve ser lembrado todos os dias como advertência.
não faça. Lembre quem é que te salvou. Lembre-se dele, daquele que morreu, mas ressuscitou para a sua salvação, que te conduz em santificação. Não é? Se somos nascidos de novo, se somos filhos de Deus, não vivemos na prática do pecado. E cremos que Jesus, não Paulo, cremos que o Senhor Jesus, não Maria, não o Papa, não José, não Obama, não Trump, não seja lá o que for, é o único que pode nos perdoar os pecados. Foi Jesus que perdoou os teus pecados? Você é perdoado pelo Filho de Deus, então está perdoado. E porque foi perdoado, não vive mais na prática daquilo que te conduziu ao perdão dos pecados. Para receber o perdão, para andar segundo o coração do nosso Deus. Não é? Terceiro, João afirma que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, alguém que conhece o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e suficiente Salvador, anda na prática da justiça. O capítulo 2 de 1 João, versículo 29, diz: se sabeis que ele é justo, o imaculado, aquele que é, desde a eternidade passada, isento de mácula de pecado, se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. É nascido dele. Então, num crente, num cristão, em alguém que confessa o Senhor Jesus Cristo, não pode haver prática de injustiça. 2 pesos, 2 medidas. Ele não faz acepção de pessoa. Ele vive em santidade e esforça-se para viver de acordo com a vontade de Deus. O Deus justo. O Deus que, além de justo, nos julga com extrema justiça, com fiel justiça. Ele pratica aquilo que agrada ao seu Deus e evita aquilo que odeia ao seu Deus. Ele sabe que aquilo que agrada a Deus nos leva a um grau de intimidade maior com Deus, com o seu Espírito Santo. Se você for para Miqueias, o profeta Miqueias nos diz, no capítulo 6, versículo 8. Depois de Jonas, Miqueias capítulo 6, versículo 8. E diz: ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes em humildade com o teu Deus. O que é que Deus pede de nós? Que pratiquemos a justiça. Que sejamos amantes da beneficência e andemos em humildade diante do Senhor, o nosso Deus. A justiça é tão pedida, mas tão desprezada nos nossos dias. Nós buscamos justiça de manhã, de tarde e de noite. Mas ele está dizendo que o nascido de Deus não busca justiça, ele pratica a justiça. Ser justo como ele é justo. O que evidencia um cristão não é o que ele canta, nem o que ele lê, mas é aquilo que ele faz, e aquilo que ele faz deve ser reportado a quem ele serve. Nós servimos ao Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ser uma igreja que anda na prática da justiça, que tem como objetivo amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o entendimento e força, e amar ao nosso próximo como o Senhor Jesus Cristo nos ama. Isso é prática da justiça. Isso é ter em consideração o nosso irmão. Isso é não agir com 2 pesos ou 2 medidas. Isso é fazer com que a glória de Deus se manifeste. Isso é fazer com que o nome de Jesus seja honrado em nós e através de nós. Lembro-me quando estava no seminário, um pastor, na aula de missões transculturais, ele contou uma história bastante interessante. Ele disse que eles alcançaram uma tribo no Amazonas brasileiro
e até então eles pensavam que aquela tribo nunca tinha sido alcançada pelo homem civilizado, ou homem branco, como se diz lá. E, de repente, eles viram um tipo de alicerce que lembrava muito uma construção. Então, acho que mais ou menos 6 anos depois, quando ele aprendeu a língua, ele pôde perguntar que alicerce era aquele, que construção era aquela, né? E um dos velhos da tribo disse que aquilo era um lugar onde eles faziam um ritual, um tipo de culto. Passado algum tempo, ele estava falando sobre Jesus. E ele disse a respeito de Jesus, que Jesus era muito bom, que Jesus era maravilhoso, e isso porque na tribo eles tinham uma cultura de que quem enganava era mais esperto do que o outro. Então, se eu conseguisse enganar o pastor, é porque eu era muito mais esperto do que ele. Então, eu sabia mais do que ele. Então, eu podia dar mais coisas. E ele dizia que isso não era justiça, não é? Que isso não era justo, não era certo, não era correto. E à medida que ele ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, então, aqueles anciãos da tribo disseram: este homem já esteve aqui. Foi ele que demarcou esse alicerce aqui, onde nós fazíamos os rituais dele. Como é que esse homem esteve aqui? Esse Jesus que eu estou falando? Ele já esteve aqui entre nós e ele falava essas mesmas coisas. Não, ele também fazia essas mesmas coisas. Como? Não é? Aí um dos outros anciãos pegou na mão dele e o levou para mais ou menos uns 5 quilômetros de distância da tribo. Estava lá um sepulcro, não é? Um sepulcro, né? E alguns pertences. Então eles perceberam que aquele sepulcro era de um missionário que havia estado entre eles e havia desaparecido pelos pertences. Então, esse missionário que ensinou a justiça de Deus para aquela tribo foi identificado como o próprio Cristo. Cristo. O crente vive na prática dessa justiça. Ele não procura justificar a si mesmo. Ele depende do seu justificador, não é? E ele pratica essa justiça que aponta para Cristo. A nossa prática de justiça não só diz que somos filhos de Deus, mas ela funciona como uma seta, ela aponta para Cristo. Como João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, eu não sou ninguém, mas Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o justo justificador, o nascido de Deus, aquele que tem convicção da sua salvação, aquele que foi convencido do seu pecado, da justiça e do juízo. Ele anda na prática da justiça. E nós precisamos nos perguntar frente ao espelho: quanto da justiça de Deus opera neste mundo através de mim? O quão justo sou no meu trato com a minha esposa, com os meus filhos, com o meu pastor, com a minha igreja, com o meu patrão, com o meu subordinado? O quão justo tenho sido, né? Há cerca de 3 anos, a minha esposa foi em um mercado em São Miguel, nos Açores, e ela comprou lá algumas latas de qualquer coisa, e passou aquilo, e a moça do caixa só contabilizou 1 ou 2, e era mais ou menos 8 ou 9. E quando ela chegou em casa, eu paguei pouco nessa compra, não é? E ela viu então que a senhora havia contabilizado só 1. Ela voltou para pagar a diferença. E a mulher do caixa então ficou impressionada. A senhora voltou para pagar a diferença, não é? Isso é praticar a justiça, não é? É mais do que ser honesto, né? Para o crente, isso não é só honestidade, isso é prática da justiça. Não é nosso, não é nosso. Sabe, querido, a justiça de Deus, ela é exigida de nós nas mínimas coisas. E eu posso dizer o seguinte: quando a gente vai ao supermercado, e isso aqui é uma experiência minha, tá bem?
mas que Deus trouxe ao meu coração que aquilo também era prática de justiça. Quando eu vou ao supermercado e tem uva, e está lá, pode experimentar, eu posso experimentar aquela uva, ok. Eu não vou abusar, né? Eu tenho que ter coerência com a situação. Mas se aquela uva lá não está para experimentar, e se eu tirar uma e não pagar, eu estou roubando, irmãos. Você não precisa de concordar, não há justiça de Deus nisso. Eu estava falando para o pastor Humberto que Deus, através do seu profeta, disse assim, olha, Nabucodonosor vai para o Egito, e ele vai guerrear contra o faraó, e ele vai levantar despojo do Egito. Por quê? Porque eu levei Nabucodonosor para Tiro, ele guerreou por mim contra o rei de Tiro e eu não lhe dei a paga do seu trabalho. Não é? Olha a justiça de Deus. Nas mínimas coisas, queridos, Deus requer de nós prática da justiça. Não é? Até numa situação como essa. É verdade, irmãos. Eu estou contando para os irmãos a experiência e a palavra que eu ouvi de Deus a respeito da prática da justiça. Não é? Não há justiça nisso. Não há justiça no engano, na autojustificação. A justiça ela é imparcial. Ela procede do trono da santidade de Deus. A Bíblia, o salmista diz que a justiça e o juízo são o estrado, quer dizer, elas sustentam o trono da santidade de Deus. Um nascido de novo, alguém que verdadeiramente tem o Espírito de Deus, ele sabe que ele deve andar na prática da justiça, porque o seu Senhor é justo. Justo. Não é? Então isso precisa ficar evidenciado nas nossas vidas, no nosso coração. Não é? Isso não é coisa que vem como um passo de mágica. Nós não podemos ir no Walmart e falar assim, olha, eu vim comprar aqui 1 quilo de justiça. Isso não acontece. Isso só acontece na vida daquele que tem o Espírito de Deus. Na vida daquele que confessou o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e suficiente Salvador. Na vida daquele que recebeu a dádiva de Deus, a pessoa bendita do seu Santo Espírito. Em quarto lugar, João afirma, sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. E quanta dificuldade de amor existe hoje, não é verdade? Quanta dificuldade do pai amar o filho, do filho amar o pai, do marido amar a esposa. Olha para o índice de divórcio, não é? Isso é o quê? Falta de amor. Olha o índice de mal-estar na igreja, falta de amor. Por quê? Porque o conceito de amor que nós temos é o conceito do Titanic, né? Aquele amor meloso. O conceito de amor que nós temos é aquele amor que dá dor de barriga, né? Que gera calafrios. Mas o amor de Deus não é esse. O amor de Deus é mais do que sentimento. É uma dádiva de Deus. Paulo diz que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E é com esse amor, o amor que nos foi dado, que João diz, sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Não é? Amar os nossos irmãos. Olhar para cada um de vocês e poder amar no Senhor. Mas como é que eu posso amar, né, se eu não os conheço? Não vos conheço. Né? Mas eu tenho o Espírito de Deus. E se eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho o amor de Deus no meu coração. Abre a sua Bíblia lá para você ver que está escrito, Romanos 8, porque o amor de Deus... Ajuda aí, pastor, que eu perdi a referência. 5, versículo
Versículo 5, desculpa, Romanos 5, 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus, olha lá, meus irmãos, 5, 5. Porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não é? Então, o nascido de novo tem o Espírito de Deus. E se ele tem o Espírito de Deus, ele tem o amor de Deus. O amor de Deus foi derramado no seu coração, então ele pode amar dessa maneira. Ele pode amar como João está dizendo, não é? Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos o nosso irmão. Nós amamos os nossos irmãos. Foi por isso que o pastor disse que Jesus podia colocar Mateus e Simão o Zelote. É por isso que nós podemos vir aqui como brasileiros, como portugueses, como americanos, como iraquianos, como sírios, como líbios, como árabes, não é? E não nos matarmos uns aos outros, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nos foi dado, é uma oferta, é uma dádiva acessível somente àqueles que conhecem e reconhecem o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e suficiente Salvador da sua vida. Não é? Se nós temos o Espírito Santo, se nós nascemos de novo, diz João capítulo 5, versículo 4, não é? Todo o que é nascido de Deus vence o mundo, porque o mundo jaz no maligno, e o amor pelo mundo implica inimizade contra Deus. Então, todo aquele que conhece o Senhor Jesus Cristo, ele não se deixa levar pelas coisas deste mundo. A opinião do mundo, o seu padrão de vida, os seus valores, certo e errado, eles não nos dizem nada. Absolutamente nada, porque a palavra de Deus é o nosso único guia, é a nossa única constituição. É verdade, queridos. A Bíblia nos ensina a obedecer às autoridades constituídas. Elas estão aí, elas merecem honra e elas merecem obediência. Mas a partir do momento em que uma lei ela é estabelecida contra a palavra de Deus, então nós devemos ficar com a palavra de Deus. Não é? Nós vencemos o mundo nos posicionando segundo a palavra de Deus. E quanta instituição de iniquidade neste mundo. O mundo está caminhando cada vez mais para longe de Deus. E se nós caminharmos cada vez mais para perto de Deus, mais longe do mundo nós vamos ficar. E nós precisamos de igrejas formadas por aqueles que nasceram de novo. Essa é a família de Deus. Está certo que no meio estarão também o bode e o joio. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, a verdadeira igreja de Jesus Cristo, ela é formada pelos filhos de Deus. Só esses podem ser inseridos no corpo de Cristo. Não é? É por isso que nós temos igreja de todos os jeitos. E eu não concordo mesmo com isso. Hoje você tem igreja para surfista, igreja para roqueiro, igreja para isso, igreja para aquilo. Mas a igreja dos filhos de Deus, ela está deixando de existir. Não é? Está deixando de existir. Ela nunca vai acabar, porque o Senhor Jesus Cristo disse, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é? Mas elas estão de pé, meus irmãos. Cabe a nós tomar posição perante o Senhor. Não é? A Europa é um continente pós-moderno e pós-cristão. Não é? Falar de Cristo é a coisa mais difícil. Eu ando aqui nos Estados Unidos e eu fico impressionado com o tanto de igreja que existe. E isso é uma oportunidade tremenda para este povo servir ao Senhor. Mas nós andamos em Portugal e isso não existe. Não é? A coisa mais difícil é você encontrar uma igreja evangélica em Portugal. Portugal tem cerca de 11 milhões de habitantes.
0,48%, não é nem 0,5% de evangélicos em Portugal. Não é? Quase qualquer uma das nossas igrejas no Brasil tem mais gente do que todos os evangélicos em Portugal. Não é? Todos os batistas em Portugal são, em 2015, foram contados 4.100. Eu estava no Colorado semana passada, eu fui numa igreja que, no seu segundo culto, tinha mais de 5.000 pessoas. Nós poderíamos colocar à vontade todos os batistas de Portugal nas galerias daquela igreja. Não é? Mas por quê? Porque a igreja não denuncia o pecado. Porque a igreja não acredita nas obras das trevas. Porque a igreja não está centrada na palavra de Deus. Porque eles gostam de citar muita gente, né? Eles gostam de falar sobre muita coisa. Mas pouco se fala da palavra de Deus. Pouco se fala do novo nascimento. Pouco se fala daquilo que te permite ver e entrar no reino de Deus. Né? Por último, meus irmãos, para não ser exaustivo, João afirma que o nascido de Deus, o que é gerado de Deus, conserva a si mesmo. Então, no capítulo 5, versículo 18, nós lemos: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o diabo ou o maligno não o toca. Não o toca. Isso significa que uma pessoa nascida de novo, ou seja, uma pessoa que conheceu o Senhor Jesus Cristo, ela é muito cuidadosa a respeito da sua alma. Isso quer dizer que ela persevera. Sabe, a gente lê a Bíblia e pensa que Deus está falando para o ímpio. Não, Deus está falando para a igreja. Quando ele diz assim, olha, não mentirás, ele está dizendo assim, porque eu te salvei, você não deve mentir. Quando ele está dizendo assim, olha, não adulterarás, ele está dizendo assim, olha, porque eu te salvei, você não deve adulterar, você não deve roubar, você não deve mentir, você não deve fazer essas coisas, porque eu te salvei disso. Paulo diz que antes fazíamos todas essas coisas. Éramos mentirosos, éramos adúlteros, éramos prostitutos, éramos desonestos, éramos mesmos. Mas nós fomos salvos dessa condição, meus irmãos. Nós nascemos de novo, nós fomos gerados para uma nova vida, e essa vida é para ser vivida em Cristo. Então é impossível que o Filho de Deus ande nessa prática pecaminosa. É impossível. Se ele nasceu de novo, ele vai odiar a mentira, ele vai odiar os vícios, ele vai odiar todas essas coisas. Por que o crente não fuma? É porque é pecado? Não, porque o fumo destrói a habitação do Santo Espírito de Deus. Por que o crente não bebe? Porque o crente não quer ficar embriagado, não quer perder o seu juízo para as coisas desse mundo. Se eu vou ficar embriagado, eu quero ficar, como Paulo diz, embriagado pelo Espírito de Deus. E essas coisas vão fazendo a diferença. Então o diabo não pode tocar. Né? Nós não estamos isentos desse toque. Se Deus permitir, ele toca. Mas ele não vai achar legalidade nas nossas vidas para isso. Né? Ele me deu a oportunidade de fazer. Lembre-se, né? Jó não deu. Jó vigiava o tempo todo. Ele estava lá. Para um propósito especial, Deus permitiu. Mas o diabo não tocou lá porque ele era mentiroso. O diabo não o tocou porque ele era um bêbado, um maldizente. Não. É. Eu tenho muita alegria quando alguém diz: eu sabia que aquela rapariga era sua rapariga lá em Portugal, é normal, desculpa, irmãos. Eu sabia que aquela moça, aquela menina, aquela guria era sua filha. Parece contigo, pá. Né? O pai fica cheio de... É mesmo, né? Bonito igual o pai, ou feio igual o pai, seja lá o que for. Alguém pode dizer a respeito de você que você parece com Jesus? Alguém pode dizer para você: rapaz, você parece alguém
alguém eu conheci, já sei, parece com Jesus, não é? Alguém pode dizer assim, rapaz, você tem alguma coisa especial aí, não é? E não é o o charme, né, normal, não é? Você tem o Espírito de Deus, não é verdade? É verdade. Só os filhos de Deus, queridos, eles têm esse privilégio, não é? Essa dádiva de Deus. Sabe, irmãos, essas são algumas características de alguém que nasceu de novo. E para mim isso foi muito importante, porque isso confirmou a obra de Deus no meu coração. Não é? E naquilo que faltava, Deus tem me ajudado a vigiar, a orar e a rejeitar aquilo que não me identifica com o meu Pai Celestial. É? A igreja de Jesus, ela tem que se coadunar, ela tem que se adequar a cada uma dessas evidências. Elas não são possíveis em Cristo Jesus. Sozinhos, não. Mas em Cristo, nós podemos evidenciar cada uma dessas evidências, dessas dádivas, dessas qualidades. Amém? Vamos orar? Você pode ficar sentado mesmo. Você pode se perguntar se você tem cada uma dessas evidências, ou se você tem 2 ou 3, mas eu quero te incentivar, né, a poder responder sim para cada uma delas. Senhor, obrigado pela obra do Teu Santo Espírito. Obrigado porque somente no Senhor, o nosso Deus, isso pode ser verdade nas nossas vidas e no seio da Tua igreja, Senhor. Num tempo, ó Deus, de tanta confusão, num tempo, ó Deus, de tanta malignidade, Senhor, num tempo onde a igreja tem, dia após dia, se associado com o mundo, tem recebido a luz que vem do mundo e não a luz que procede do trono da Tua graça, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos auxilie, Senhor, para que sejamos segundo o propósito do Teu coração. Ó Deus, eu oro por essa igreja, Senhor, para que cada um dos meus irmãos, ó Pai, possa verdadeiramente evidenciar a obra do Senhor Jesus Cristo na sua vida, não só aqui, mas onde eles estiverem, Senhor. Que assim, Senhor, como esta igreja, nós, o Teu povo, que estamos espalhados sobre a face da terra, Senhor, possamos dar a mesma razão para aqueles que nos inquirirem a respeito da nossa paternidade, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio da Tua palavra e oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os meus irmãos. Muito obrigado.